No plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfureceu-se diante de narrativas de parlamentares de esquerda que, enquanto criminalizam cidadãos honestos e o ex-chefe de Estado, defendendo perseguições por meio do aparato estatal, tratam Lula e comparsas como inocentes. O congressista frisou: "Eu estou vendo muitos deputados do PT subirem à tribuna para falar sem anistia, sem anistia. Se eles realmente estivessem preocupados com tanto crime e corrupção, não teriam apoiado a retirada da cadeia do maior criminoso deste país, que é o presidente da República." Dessa maneira, o parlamentar relatou: o governo Lula, no final de 2010, emprestou para Cuba como se estivesse emprestando para a Suíça. Foi isso que eles fizeram. Agora, Cuba não paga, deixou a garantia de pagamento em charutos. No ensejo, Eduardo frisou como Lula, caso não haja resistência, dará continuidade às políticas desastrosas do governo Dilma, levando o Brasil à ruína. Tem gente que votou nesse cara ainda acreditando que iria ter cerveja e picanha. Não vai ter cerveja, não vai ter picanha, mas vai ter muito desemprego, podem ter certeza, porque eles estão repetindo a dose. O Lula, na verdade, é a Dilma 2.0. Ele anunciou que a primeira obra dele vai ser onde? Na Argentina. E eu vou dar uma chance para você adivinhar qual banco vai financiar essa obra do gasoduto na Argentina. O BNDES. A gente vai dar oportunidade a esses ladrões. A gente não, porque eu não votei em corrupto. Essa culpa eu não levo comigo, não. Eu votei na pessoa honesta, Jair Bolsonaro, que tem R$0, nenhum escândalo na conta dele. O deputado federal alertou, ademais, para os planos de uma quadrilha do Foro de São Paulo. Só lembrando aqui que talvez vai acontecer aqui igual aconteceu em 2018, quando esta casa teve que aprovar R$1,1 bilhão para pagar empréstimos da Venezuela e Moçambique, porque ficamos na condição de fiadores desses caras. Esses caras são malucos. É uma quadrilha do Foro de São Paulo que vai voltar a assaltar o Brasil. É uma questão de tempo para que as malas de dinheiro voltem a rodar. Eles não têm condição nenhuma de fazer controle disso. E se você está achando que vai ter picanha para você, sinto lhe informar, mas essa picanha vai para Cuba, Venezuela e Argentina. Você vai estar na fila do osso. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores vem sendo confiscada dia após dia, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem previsão legal. Após a determinação de Salomão, os corregedores seguintes, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, simplesmente mantiveram a medida cautelar, estendendo o inquérito indefinidamente, enquanto as vítimas são privadas diariamente do fruto do seu trabalho. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Senhor presidente, 1 minuto rapidamente. Eu estou vendo muito deputado do PT subir a tribuna para falar sem anistia, sem anistia. Se eles realmente tivessem preocupado com tanto crime e corrupção, não teriam apoiado a retirada da cadeia do maior criminoso desse país, que é o atual presidente da República. E eu gostaria de perguntar para eles, né, sem corrupção, vão correr atrás do triplex? Vão correr atrás da punição do sítio de Atibaia, das obras da OAS, o Porto de Mariel em Cuba? Então essa balela aí, ela tem que acabar. Petista, quando não está roubando, está mentindo. E o Jair Bolsonaro é o terror deles. Jair Bolsonaro não tem R$1 envolvido em escândalo de corrupção. Talvez o único crime que ele cometeu foi não deixar essa quadrilha ter roubado. E daí, todo o esforço monumental para as eleições terem sido do jeito que foi, né? Para retornar ao sistema o maior bandido da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, presidente. Obrigado, decreto legislativo. Obrigado, presidente. Primeiro, fora Lula, né, Cristoneto? Não é assim que tem que começar? Vou fazer o trabalho de casa aqui. Eu trago aqui a notícia do Estado de Minas, prezado delegado Ramagem. Seja bem-vindo a essa casa. Aquele lado da esquerda ali não vai gostar muito do senhor, não, mas a gente está adorando. Lula afirma que calote de Cuba e Venezuela no BNDES é culpa de Bolsonaro. Petista destacou que Bolsonaro deixou de cobrar, olha só, ele esqueceu de cobrar, Gilvan, os países em dívida para que pudesse ter a narrativa de culpar o governo Lula posteriormente. Coitadinho! Ele emprestou em 2010 para a construção do Porto de Mariel em Cuba, com prazo de financiamento de 25 anos, prazo de equalização de taxa de juros de 25 anos, percentual de cobertura de 100% para riscos políticos e extraordinário. Para quem não entende de empréstimo, é a mesma coisa. O governo Lula, final de 2010, emprestou para Cuba como se estivesse emprestando para a Suíça. É isso que eles fizeram. Aí agora Cuba não paga, deixou a garantia de pagamento em charutos, matéria da CNN, para não dizer que é blog de direita, né? Que quando a notícia é ruim, eles falam que é blog de direita. CNN, 28 de janeiro de 2022. Documento mostra que charutos foram garantia de Cuba ao BNDES. Queria o quê, Lula? Que a gente fosse mandar as Forças Armadas pegar charuto em Cuba? Porque você não sabia que eles eram caloteiros? Documentos obtidos pela CNN confirmam a acusação feita pelo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, de que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para o empréstimo bilionário para a construção do Porto de Mariel em Cuba. Meu Deus do céu! Tem gente que votou nesse cara ainda acreditando que ia ter cerveja e picanha. Não vai ter cerveja, não vai ter picanha, mas vai ter muito desemprego, pode ter certeza. Porque eles estão repetindo a dose. O Lula, na verdade, é a Dilma 2.0. Ele já anunciou que a primeira obra dele vai ser onde? Na Argentina. E eu vou dar uma chance para você adivinhar qual banco que vai financiar essa obra na Argentina do gasoduto. O BNDES. A gente vai dar oportunidade a esses ladrões. A gente não, porque eu não votei em corrupto, né? Essa culpa eu não levo comigo, não. Eu votei na pessoa honesta, Jair Bolsonaro, que tem R$0, nenhum escândalo de corrupção na conta dele. Mas enfim, só lembrando aqui que talvez a gente vai votar, vai acontecer aqui igual aconteceu em 2018, quando essa casa teve que aprovar R$1,1 bilhão porque o Brasil, para pagar empréstimos, né, da Venezuela e Moçambique, porque ficamos na posição de fiador desses caras. Esses caras são malucos. É uma quadrilha do Foro de São Paulo que vai voltar a assaltar o Brasil. É uma questão de tempo, presidente. Para concluir, mais 30 segundos, por favor. É uma questão de tempo. Muito obrigado pela tolerância, presidente Pompeu. É uma questão de tempo para que as malas de dinheiro voltem a rodar. Eles não têm condição nenhuma de fazer controle disso. E se você está achando que vai ter picanha para você, sinto lhe informar, mas essa picanha vai para Cuba, Venezuela e Argentina. Você vai estar aí na fila do osso. Muito obrigado, presidente. Pude comparecer pessoalmente à casa. Motivo de trabalho não deu. Senador Girão, caros parlamentares, colegas aqui presentes, fico muito triste hoje de ver o medo que impera nas pessoas. Pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de simplesmente curtir alguma publicação nas redes sociais. Agora, com essa invasão da privacidade por meio de indevida intromissão num grupo de WhatsApp, até mesmo dentro desses grupos as pessoas vão ficar com medo.
Em um Estado democrático de direito, um dos pilares da democracia é a livre manifestação do pensamento. A pessoa tem o direito de falar o que quiser, contra quem quiser, e tecer críticas dentro dos limites da razoabilidade. O que ela não pode é violar um outro direito fundamental, como a honra, praticar crime contra a honra, tranquilidade social, praticar ameaça, incitar a prática de crime. Ou seja, há uma linha tênue entre livre manifestação de pensamento e uma conduta que extrapola esse limite e vai ensejar uma infração penal. Só que não se pode, de maneira nenhuma, a pretexto de calar, por um motivo qualquer, dizer que a pessoa está praticando um crime, quanto mais invadir a privacidade. Foi feita aqui uma pergunta do que diz respeito aos prints. Já é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até do Supremo Tribunal Federal, que print de conversa em WhatsApp não tem valor nenhum, porque pode ser montado, pode ser adulterado, fraudado e tirado do contexto. Há necessidade, numa situação dessa, de fazer uma ata notarial, levar até um cartório, cartorário vai verificar se aquilo mesmo e vai lavrar uma ata notarial, ou submeter uma mensagem, um celular, a um programa de computador que vai chancelar e vai dizer que aquela conversa realmente é correta, vai autenticar essas conversas. Outra coisa que não se pode fazer de maneira nenhuma é empregar qualquer tipo de intromissão indevida na intimidade das pessoas. Ora, para se invadir uma conversa de WhatsApp, há necessidade de ordem judicial. Essa conversa nada mais é do que uma correspondência eletrônica. Sem ordem judicial, essa prova é absolutamente ilícita. Então, quer dizer, pegar o áudio de uma revista e, por meio disso, instaurar um procedimento e determinar medidas constritivas, viola a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas vezes estão sendo empregados prints de mensagens e violada a intimidade sem ordem judicial. Sem sabermos a origem dessas mensagens, está havendo uma invasão à intimidade. Foi o que eu disse. Daqui a pouco ninguém vai falar mais nada. Todas as pessoas vão ter medo. Parece que nós estaremos punindo a chamada crime-ideia de 1984, um livro muito famoso do George Orwell, que quando o Estado não tinha algo para punir alguém, punia as ideias. Daí vem o termo crime-ideia. Isso não pode de maneira nenhuma, porque viola o nosso Estado democrático de direito. E todas as pessoas, principalmente as pessoas públicas, muito mais elas não estão imunes a críticas. O que não se pode é extrapolar essas críticas e adentrar a um crime, a uma infração penal. Espero ter pelo menos respondido a pergunta, ou parte da pergunta que foi feita aqui em plenário. Então foi uma honra estar aqui, senador Girão. Essa oportunidade realmente foi ímpar. Parabéns por esse evento que a sociedade precisa saber. Precisa saber que existem direitos, esses direitos devem ser observados, que nós temos uma Constituição Federal que nos dá esse direito. A partir do momento que a livre manifestação de pensamento deixa de existir, passa-se a um Estado totalitário, haja vista que é o primeiro direito a ser suprimido nas ditaduras. Muito obrigado por tudo.